Eu quero realmente compartilhar algo que pode definir a sua vida e a minha nesses dias. A palavra que veio ao meu coração é: eu não sou o seu Deus. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa. Eu sou apenas um homem que Deus, na sua misericórdia, usa. E por que eu estou falando isso? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 32. Porque esse texto aqui marcou a minha vida, inclusive quando eu estava falando, eu não sou o seu pai. Aconteceu uma situação gravíssima aqui. Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto o quê? A esse Moisés. Mas o que a gente podia botar no lugar do nome Moisés? Quanto a esse Deus que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então veja bem, eles não foram para Arão e falou assim: ó, vamos orar para Deus levantar um novo líder, porque o nosso sumiu, cara, ele não dá mais satisfação, sumiu, a gente não sabe se volta. Cara, o que me chocou foi, eles não pediram um novo líder, eles pediram um novo Deus. Meu Deus, cara, olha só, mar se abrindo, sinais e maravilhas no Egito, maná do céu, experiências poderosas, cara. Mas de repente, porque Moisés demorou 1 mês e 10 dias, levanta um novo Deus. Pode passar. Arão respondeu, e o Arão também, gente, só Jesus, né? Só Jesus. Daqui a pouco eu vou te falar, te mostrar. Tirem o quê? Guarda isso, as argolas. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, e este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: gente, amanhã é festa, vamos adorar o Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E lá no monte aconteceu algo. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça. Por quê? Qual povo? O povo era de quem? Ele não fala o meu povo. Vai, Moisés, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu tinha ordenado. Olha só, cara. Deus fala para Moisés: desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. 40 dias, em 40 dias, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Gente, isso tem que falar com a gente. Isso tem que chamar a nossa atenção. Eu quero que a gente volte no capítulo 24, para você entender como isso aqui é grave. No capítulo 24, no versículo 12,
A Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Moisés, o quê? Suba para mim e fique, não, suba para mim para aonde? No monte, e fique lá, darei a você a tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos, presta atenção nisso, esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Ó, Arão e Hur vão ficar com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Entendeu? Ó, eu estou indo lá, vou deixar aqui o vice-presidente, segundo vice-presidente. Qualquer coisa que der ruim, pode falar com eles, eles estão responsáveis. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E agora olha que coisa interessante, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias, e no 7º, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. O que diz agora o texto? Aos olhos de todo mundo, o aspecto da glória do Senhor era como de um fogo consumidor do alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Gente, vamos parar aqui. Pensa comigo. Moisés foi para o monte porque ele quis? Moisés não sumiu assim, sumiu. Cadê Moisés? Rapaz, não sei, cara, sumiu. Não, todo mundo sabia aonde ele estava, e todo mundo sabia por que ele estava onde estava. A Bíblia diz que aos olhos de todos ele foi chamado. Ele deixou orientações para o povo, aqui ó, vai ficar fulano, beltrano, está tudo pronto. Aguardem até que eu volte. E ele foi para lá, chamado por Deus, para receber direção para quem? Para o povo, gente. Direção que iria guardá-los, protegê-los, abençoá-los. E aí, quando eu parei para pensar nisso, então ó, a gente está no versículo 24, Deus chama Moisés, ele sobe. Aí você vai ver que de 25 até o capítulo 31, ele começa a falar o que estava rolando lá. Ele começa a falar do tabernáculo. Ó, você vai pedir ofertas, argolas. Você vai pedir ofertas ao povo de ouro, de prata. Por quê? Moisés, eu quero, acende a luz aí. Eu quero habitar no meio do povo. Olha só, cara. Deus lá, ó a intenção de Deus. Cara, eu quero andar no meio do povo. Porque ele sabia que todos nós precisamos, muitas vezes, ter uma experiência palpável. Ele falou, Moisés, eu quero que vocês me façam um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo. E aí, de 25 a 31, ele vai dando as direções. Ó, vocês farão argolas de ouro para carregar a arca da presença. As argolas de ouro é para carregar a arca da presença. Deus vai dando toda a direção. Veja bem, gente. Sabe o que Deus começou a ministrar ao meu coração? Alguns princípios aqui que a gente precisa parar para entender. Porque houve uma rebelião lá embaixo. Por quê? Moisés sumiu, ninguém fala nada, a gente não sabe o que está acontecendo, mas na verdade eles sabiam o que estava rolando. Deus chamou Moisés, tem mistério acontecendo, e em breve vai vir resposta. Mas olha que coisa interessante. E o que Deus estava lá planejando, além das tábuas da lei, não matarás, não adulterarás, algo que iria ordenar e organizar a nação. Ele estava planejando fazer algo para habitar no meio do povo, cara. Porque foi isso que fez com que o povo de Israel fosse vencedor. Era o Deus de Israel.
E enquanto isso, lá embaixo, veja bem, enquanto Deus estava planejando, eu quero habitar no meio do povo, o povo estava planejando o quê? A gente quer outro Deus. Pensa, gente. Isso é sério demais. O que eu quero chamar a sua atenção? Qual foi o primeiro princípio que eu entendi aqui? Não é porque não estamos vendo movimentação na terra que não está havendo movimentação no céu. Você pode repetir comigo? Não é porque não estamos vendo movimentação na terra que não está havendo movimentação no céu. Então, pensa só, gente, no arraial não estava acontecendo nada. No arraial, durante 40 dias, não estava acontecendo nada. Mas lá no monte estava acontecendo muita coisa. Direcionamento, planejamento, para abençoá-los. Inclusive Deus falando para Moisés, olha que coisa séria. Moisés, inclusive, para que todo esse plano aconteça, eu já chamei pessoas. Já escolhi Bezalel, ele trabalhará com ouro, com madeira, fulano, beltrano. Ou seja, Deus estava lá no monte falando daquela galera que estava lá embaixo. Estou com um plano com o Thales, estou com um plano com a Verônica, tenho um plano com a Carmen, tenho um plano com... E a galera lá assim, a gente quer outro Deus. Olha como é que é sério. Porque não estava havendo movimentação nenhuma. As pessoas começaram a buscar outros deuses. Só que Deus estava lá no céu, planejando a vida de algumas pessoas ali, cara, que seriam fundamentais, cara. E aquele ouro, aquela argola, tudo aquilo que eles tinham, tinha propósito. Tinha um momento certo que seria usado para a glória de Deus. E eles pegaram aquele ouro tudo para fazer deuses, um bezerro. O que isso fala para mim e para você, cara? Eu vou insistir, não é porque nada está acontecendo na terra que não está acontecendo nada no céu. Por isso que se a gente tem uma palavra e as coisas não estão acontecendo, vamos manter, cara. Vamos manter, cara. Vamos manter. A gente tem a última palavra. O que Deus falou no claro e no escuro está valendo. A última palavra é a que vale. Se não tem outra palavra, se não tem outro sinal, eu vou ficar com a última que eu recebi. Entende? Eu vou ficar com a última que eu recebi. Então isso aqui me chamou muita atenção. Não é porque não estamos vendo movimentação na terra que não há movimentação no céu. E quantas pessoas podem estar tomando decisões por causa disso, que podem comprometer a sua vida. Como eu já falei várias vezes, de pessoas que muitas vezes falaram, meu tempo acabou, porque não estão vendo nada acontecendo. Não, cara, o propósito se perdeu, mas é porque Deus me chamou para fazer isso, não está acontecendo. Não, muitas vezes está havendo guerra no céu, planejamento no céu. Então, se Deus de fato não falou, não se mova. Se Deus falou, vai embora. Mas se Deus não falou, continua. Até porque, gente, pensa, depois, olha como é que esse princípio era importante. Depois, a Bíblia diz que Deus colocava sobre o povo. A Bíblia diz que tinha uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então aquilo os protegia e os guardava do calor e da noite. Só que a Bíblia diz que quando a nuvem andava, o que tinha que fazer? Desamarra tudo, desmonta o tabernáculo e vamos andar. Porque eles andavam de acordo com a nuvem, porque quem ficasse para trás já era. A Bíblia diz que havia momentos, gente, que a nuvem ficava parada uma semana. Mas pensa, 2 milhões de pessoas se organizando. Aí quando acabou de organizar, moveu, desorganiza. Pensa os fleumáticos.
Pensa essa galera organizada. Mas, por outro lado, tinha tempos que a nuvem ficava parada 1 ano. Aí pensa no colérico, no sanguíneo. E ficava... só que, veja bem, não é porque a nuvem ficava parada que eles ficavam parados sem fazer nada. Não, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo, cara. Vamos viver a vida até que dê uma nova direção. Não tem uma nova direção, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, cara. 1 ano, 1 semana, 2 meses. Então, isso aqui é muito sério. Existem pessoas se movimentando na hora errada, simplesmente porque não estão vendo nada acontecendo, mas é o mundo espiritual que determina o sobrenatural. Segundo, não podemos confundir os homens que Deus usa com o Deus que usa os homens. Você pode repetir comigo? Eu falo e vocês repetem. Não podemos confundir os homens que Deus usa com o Deus que usa os homens. Por que eu estou falando isso, gente? Não podemos confundir o cano com a caixa d'água. Veja só, de quem partiu o desejo de libertar o povo do Egito? De quem partiu um desejo da onde surgiu essa ideia de tirar o povo de 400 anos do Egito? Deus. Deus chamou Moisés e falou assim, ó, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu decidi livrá-los. Então partiu de Deus. Segundo, quem fez os sinais e maravilhas que levou o faraó a libertar o povo de Israel? Deus, porque Moisés só ia lá, falava, o faraó falou, já tá ruim, cara, não vou liberar não, então beleza, amanhã a gente se encontra. E ia embora. O papel dele era só falar o que Deus falou, o faraó não fazia, aí Deus entrava e arrebentava, aí o faraó mandava chamar. Mas quem fez os sinais? Deus. Qual era o propósito do povo ser liberto? Alguém lembra? Quando Moisés foi diante de Faraó, ele falou assim, ó, Deus mandou que você liberte o seu povo para quê? Para adorar a quem? A Deus. E aí, quem foi um instrumento para tudo isso acontecer? Moisés. Mas você entendeu? De quem partiu a ideia? Quem fez os sinais? Qual era o propósito? Tudo veio de Deus. Mas quem foi o instrumento? Moisés. Mas no final, qual era a visão do povo? Esse homem que nos tirou do Egito sumiu. Então levanta outro Deus. Por isso que veio muito forte isso. Eu não sou o seu Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Pastor nenhum, apóstolo nenhum, é Deus na vida de ninguém. Não tem a última palavra na vida de ninguém. E eu vou falar algo que eu falei lá atrás. Existem pessoas que estão amarradas a algumas lideranças que foram usadas por Deus para libertar. Usadas por Deus para libertar. E existem líderes que usam isso para aprisionar, dizendo, eu dei a minha vida por você, se não fosse eu, você estava nas drogas, se não fosse eu que te trouxesse para dentro de casa e cuidasse de você, agora você quer sair, você quer ir embora, você quer me largar, você tem uma dívida comigo. Olha só, gente, isso que eu estou falando é verdade? É possível? Alguém já ouviu histórias semelhantes? Mas o que significa isso? Exatamente aqui, ó. Eu sou o seu Deus, cara. Esse homem aqui que te livrou das drogas, esse homem aqui que te tirou, que livrou teu casamento, que salvou seu casamento. Se não fosse eu, já era você, cara. E aí existem pessoas que não conseguem se desprender porque, pô, cara, vai ser traição se eu fizer. Não, cara.
Você pode honrar pessoas que te abençoaram de longe, como você pode trair de perto. Você pode dar uma rasteira em alguém do lado, e tem gente de longe que abençoa, e alguém do lado arrebenta, fere. Então, nem quem foi abençoado tem essa dívida que eu nunca mais, cara, eu posso me convertir no Palavra da Vida. Como é que eu vou sair do Palavra da Vida? Não, gente. Palavra da Vida foi o canal que Deus usou para te resgatar. Amém? E ao mesmo tempo, pastor nenhum pode usar, eu fui o seu Deus, eu que te livrei, eu que salvei seu casamento, eu que te abençoei. Mentira! Sai desse cativeiro, cara. Sai desse cativeiro. Mas por que tudo isso acontece? Porque na verdade, Moisés, ele durante um tempo, na sua inocência, ele se fez Deus. A Bíblia diz que seu sogro um dia foi visitá-lo, passou um tempo com ele, e um dia foi ver ele indo para a igreja, e quando viu ele indo para a igreja, viu o maior filão, cara, e ele sozinho sentado atendendo um por um. Aí o sogro dele chamou ele e falou o quê? Rapaz, tu tá maluco, cara, tu vai morrer, cara, tu não vai dar conta disso não, cara. Levanta outros homens, cara, separa homens de 1000, de 100, de 10, de 50, e eles cuidam das causas pequenas e aquilo que não devem para você, cara. Então veja bem, durante muitos anos, Moisés alimentou assim, ó, eu sou o único que tem a resposta para a vida de vocês. Moisés, de repente, alimentou a ideia no povo de que eu sou o seu Deus. Sou eu que Deus usa, sou eu que Deus fala, mas no final eu e Deus é a mesma coisa. Se eu não estiver aqui, já era, para tudo, entende? Quando eu vi essa realidade de pessoas que ouviram Deus chamando Moisés, foi aos olhos do povo que Deus chamou, eles tiveram experiências vendo o mar abrindo, sinais e maravilhas, maná caindo do céu, eles viram aquilo tudo e ainda pedem outro Deus. Aí só confirmo o que eu falo há anos aqui, que não é a quantidade de experiências que uma pessoa tem que muda a sua vida. Não é a quantidade de experiências que uma pessoa tem com Deus que muda a sua vida, mas o que ela aprende de Deus nessas experiências. Você pode repetir comigo isso? Não é a quantidade de experiências que alguém tem com Deus que muda a sua vida, mas o que ela aprende sobre Deus nessas experiências. Por isso que você vai ver que alguém teve uma experiência, mudou de vida, e alguém há 20 anos tem experiências com Deus e não dá em nada, porque não é a quantidade. Esse povo viu, cara, eles viram, eles ouviram, eles sentiram, e no final eles ainda queriam outros deuses. Isso é muito sério. Quantas pessoas infantis, apesar de anos de experiências com Deus, quantas pessoas vivem assim, sabe por quê? Porque vivem na fé do seu líder, vivem na fé do seu líder. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de Uzias. Quando você vê aquela experiência poderosa que Isaías teve, que foi curado, o texto começa assim, ó, e no ano da morte do rei Uzias. Aí quando você vai ver quem é o Uzias, 2 Crônicas 26 na NVI, tá, Nicole? 2 Crônicas 26 diz assim, ó, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, como tal seu pai Amazias. E olha o que diz o versículo 5: e buscou o Senhor
e buscou a Deus durante o quê? A vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Zacarias era o discipulador dele. Zacarias andava com o rei, porque veja bem, ele foi rei com 16 anos. Ele reinou 52 anos. Só que Zacarias não durou 52 anos. Mas durante um tempo, Zacarias foi o discipulador dele. E o instruiu a temer o Senhor, a buscar o Senhor. E olha o que a Bíblia diz: e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Se você continuar lendo, gente, você vai ver que Uzias se tornou um homem poderosíssimo. A Bíblia diz que a fama dele foi para todos os lugares da terra. Ele criou armas, ele criou a obra de artífices. Ele foi um cara inteligente. Deus, porque Deus o fortaleceu, Deus o abençoou, até que ele se exaltou. E aí chegou uma hora que ele quis ser rei e sacerdote. E aí ele foi para o templo e quis oferecer sacrifício como sacerdote. E quando ele estava lá, os sacerdotes entraram e falaram: rapaz, você está maluco? Você não pode entrar aqui não. Rapaz, eu sou o rei, rapaz. Quem manda sou eu, faço o que eu quiser. Esqueceu plenamente do temor do Senhor, de toda a direção de Zacarias. E quando os sacerdotes falaram: não, cara, você não pode fazer o papel de um sacerdote, você é rei, é cada um no seu quadrado. A Bíblia diz que ele se ira e se levanta. Quem é você para falar assim comigo? E quando ele se levanta para pegar os sacerdotes, nasce uma lepra na testa dele. E o pessoal: leproso, leproso, botam ele para fora. E olha como é que a vida desse homem acaba. O versículo 20, capítulo 26, versículo 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E olha que coisa triste, cara. Durante esse tempo, morou numa casa separada, sozinho, porque era leproso e havia sido excluído do templo do Senhor. O cara que começou buscando a Deus, e Deus o fazia prosperar, e Deus prosperou, terminou a vida leproso, morando sozinho numa casa, porque foi excluído do templo do Senhor. E o que isso dá a entender? Que na verdade ele nunca se arrependeu. Ele não foi diante do Senhor: Senhor, pequei contra ti. Por que eu fiz, Senhor? Tem misericórdia de mim. Queridos, Deus pegou Nabucodonosor, um rei ímpio, que fez comer capim, o cara virou bicho. Mas chegou uma hora lá que caiu a consciência dele, e ele se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus o pôs de novo no trono, um ímpio. Você acha que Deus não faria isso com Uzias? Um homem que na sua juventude amava o Senhor, cresceu no Senhor. Então, o que mostra? O que isso denuncia? Como é que um homem que cresceu sendo instruído no temor do Senhor e termina assim? Porque a Bíblia diz aqui que ele buscou o Senhor quando? Enquanto Zacarias era vivo. Então a fé dele era de quem? Do Zacarias. Quem era o Deus dele? O Zacarias. Porque agora que Zacarias morreu, era a hora dele continuar, e inclusive ensinar seus filhos, inclusive honrar os sacerdotes, inclusive proclamar em Israel: vamos buscar o Senhor, porque foi Ele que nos deu a vitória. Não, cara, ele morreu excluído da casa do Senhor. Por quê? Porque a fé não era dele, a fé era do Zacarias. Gente, então eu queria fazer essa denúncia, isso é muito grave. Eu vou repetir: eu não sou o seu Deus. Isso tem que ficar claro para você, para a tua salvação. Eu não sou o seu Deus. Eu sou um instrumento, nenhum líder
Ninguém que é usado por Deus pode tomar o lugar de Deus. Dê sempre honra e glória a Deus. A sua dívida é com Deus, porque foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que pagou um alto preço, foi Ele que ressuscitou e é Ele que vai nos buscar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Jirê, o El Shaddai, o Yavé, o Rafá, é Ele, é Ele. Mas quando a gente não crê nisso, a gente vive na fé do líder. A gente fica firme enquanto o líder estava firme. Josué, meu filho me lembrou, Josué, todo mundo aqui já sabe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo não durou 2 gerações, porque Josué morreu, e morreu a geração de Josué, e se levantou uma outra geração que não servia ao Senhor, e serviu a Satanás, a entidades demoníacas, e a Bíblia diz que o Senhor era contra eles para o mal. Porque na verdade você tem que ter um encontro com Deus. Eu sempre falei isso para o Lucas. Não é porque você é filho de pastor que você está salvo não, hein? Se você não entregar sua vida a Jesus, se você não reconhecer Jesus como teu Salvador, você vai para o inferno como filho de pastor. Né, meu filho? Eu sempre fiz questão. Porque a fé é individual, cara, a fé é sua. Você não vai na minha aba não, ninguém vai na aba de ninguém, marido não vai na aba da mulher, mulher não vai na aba do marido, filho do pai, pai do filho, cada um dará conta de si. A salvação é individual, o Deus tem que ser o seu, o Deus não pode ser o da minha mãe. Durante muito tempo eu fui para a igreja por causa da minha mãe, por causa do Deus dela. Só que um dia eu o conheci, e agora ele passou a ser o meu Deus. Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus da minha família. Eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor, porque Ele é nosso. Ele não é o dela, que a gente está na fé dela. Isso tem que acontecer na sua vida. Meu Deus, meu Deus. Ou seja, pessoas que foram conduzidas e discipuladas por grandes homens de Deus, mas só ficaram firmes com Deus enquanto esses homens de Deus estavam vivos. Gente, então, presta atenção. Não faz diferença se é o pastor Márcio ou se é o pastor Joaquim. Ou se é o irmão Joaquim, né? Nem pastor, o irmão Joaquim. Não é isso que faz a diferença. Porque Israel, eles viram Deus operando, e no final queriam outro Deus. Esses homens que a gente está falando aqui foram discipulados por grandes homens, mas não deu em nada. Então, o segredo não são as pessoas, não são os canos, os canais, é Deus. É Deus, a minha expectativa é em Deus. E Deus usa muitas vezes quem a gente menos espera, quando a nossa expectativa está em Deus. A Bíblia diz que Deus, existem pessoas que buscam profetas para falar o que querem ouvir. E a Bíblia diz que Deus iria fazer os profetas mentirem, para fazer você ouvir o que vocês querem, para vocês irem para o inferno junto com eles. Os falsos profetas. Deus falando isso. Eu vou pegar vocês nos ídolos do coração de vocês. Vocês querem ouvir profecia? Eu vou levantar profetas falsos, que vão falar o que vocês querem ouvir. E é isso que está acontecendo. Um monte de gente está indo atrás de profeta, mas não conhece nada de Deus, não sabe abrir a Bíblia e ouvir Deus. Por isso que eu vou insistir, eu não sou o seu Deus. E se você não entender isso, você não vai buscar o seu. Você não vai pegar a palavra do seu Deus. Você não vai ter relacionamento com Ele. Não, eu confio no meu pastor, domingo ele vai trazer uma palavra poderosa, cara. Ele estuda a Bíblia pra caramba para mim. Eu me lembrei de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, Dani? O que é autor? O que significa autor? Quem escreve, quem dá origem, né? O autor da novela, o autor do filme, é quem bolou. Então, ó, olhando firmemente para o autor, aquele que gerou e aquele que vai consumar, terminar. Quem é? Jesus. Não, pastor, mas eu fui ativado na sua pregação. Não, cara. Eu era só o anzol. Tinha um pescador atrás de mim, me usando. Entendeu? Para lançar, eu era só o anzol. Eu não sou o pescador. Eu sou o anzol. Entendeu? Porque senão você Não, a fé que eu tenho é do pastor Márcio, cara. Não, cara. Paulo falou assim, ó, vocês me imitem como eu imito a Cristo. Eu imito a Cristo. E nós temos que imitar a Cristo. Então, ele fala algo tremendo aqui, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, diante disso, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Quando pensar em desanimar, cara, olha o alto preço que foi pago por você, cara. E não foi o pastor não, foi Deus. E quando você lembrar do que Jesus fez por você, isso vai trazer esperança. Ou seja, quem é o teu Deus, quem morreu por você, quem tem um propósito com a sua vida, isso é o que vai definir a sua vida.